Voltamos meus filhos, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, de reflexão, de muito conhecimento e saber. Meus filhos, hoje nós vamos iniciar a nossa primeira revisão do nosso livro volume 3. Vamos dividir esse livro em dois pequenos vídeos, tá? Para que a gente possa fazer a revisão e assim realizar, as nossas futuras atividades, tá? Então, nós vamos começar da nossa primeira aula, que foi lá o tema Conhece-te a ti mesmo, tá? Então, aí nós vimos nesse tema dessa aula, nesse texto, a necessidade e a importância de conhecermos a nós mesmos. Então, foi uma frase que o Sócrates trouxe para a sua vida, e essa frase, que ele utilizou na sua vida, auxiliou para que ele também viesse fazer as pessoas despertar sobre o interesse de conhecer a si mesmo, tá? Então, trabalhamos no olhar de filósofo, o filósofo Sócrates, que essa frase está na prova, vocês não vão confundir. Essa frase não foi ele que criou, conhece-te a ti mesmo. Essa frase ele pegou no templo de Delfos, tá? Então você lê esse texto, tá? Olhar de filósofo, da Grécia Antiga, onde trata do Sócrates, e ele pegando essa frase que estava escrita na entrada do portão do templo de Delfos, ele refletiu e saiu na praça pública, na Ágora. Então marque para a prova, Ágora significa praça pública, aí ao lado, do texto de vocês grifem isso, marquem isso, tá? Para que você venha a realizar uma boa questão nesse texto, tá? Nessa parte. Então, o Sócrates, ele saiu na praça pública ensinando os jovens, o conhecimento de uma forma gratuita, Naquela época nós vimos que o estudo, o conhecimento não era para todo mundo, era apenas para um pequeno grupo bem restrito. Então Sócrates saiu na praça pública ensinando filosofia, ensinando o saber, fazendo as pessoas a pensarem e a conhecer a si mesmo. Então o Estado, as autoridades da época condenaram Sócrates à morte. Tá? Então ele foi morto, envenenado, por um crime, o crime de corromper a juventude, tá? Passar conhecimento pela juventude. Nós vimos nesse mesmo texto, nessa mesma aula, que Sócrates ele nunca escreveu nada, não foi? Tudo o que nós sabemos foi escrito pelo seu discípulo, de modo especial, pelo filósofo Platão, tá? Então, nós vimos que o Platão é que vai apresentar Sócrates para o mundo, vai escrever sobre ele. E nós vimos que o Sócrates ele tinha uma preocupação muito especial, assim como o Platão, que nós tivéssemos preocupação, se nós a preocupação dele é que nós possamos nos preocupar, com a nossa essência, tá? Que nós viéssemos voltar para dentro de nós mesmos e assim deixar transparecer no nosso exterior a nossa verdadeira essência, Então nós vimos que a essência humana é a sua alma. Então o ser humano ele é um ser dotado de corpo e alma, e que para Platão, assim como para Sócrates, a essência do ser humano é a alma, logo a alma ela está prisioneira nesse corpo, tá? Então, para que nós possamos alimentar a alma, nós temos que alimentar a alma com as virtudes do bem, da justiça, do amor, da fraternidade e, por cima de tudo, da educação e do conhecimento, tá? Então, aí também tem a frase, o que o mundo e o que muda e o que permanece em nós, apesar da ação e do tempo, a pergunta que o Sócrates diz. Então, o que muda é a aparência, tá, meus filhos? Se o que permanece é a essência. Então, a mudança do ser humano se dá apenas na aparência. Na essência, permanece imutável, tá? A nossa essência, que é a alma, ela não muda e nem morre.
Então, o que morre é o corpo, a alma não. Tá? O que muda é o corpo, também, assim como nossos gostos, assim como o nosso pensamento, né? Assim como nossos valores. Mas a alma, ela não morre e não muda, tudo bem? E aí na nossa aula do vídeo 2, nós estudamos aí sobre a questão dos sentimentos, né? Nós vimos que nós somos seres dotados de sentimento, tá? Então nós sentimos tristeza, sentimos alegria, sentimos, né, emoções, sentimos medo, sentimos raiva e muitas vezes sentimos até ódio, tá? Então nós somos seres dotados de diversos sentimentos, tá? Nessa mesma aula, nós estudamos a questão, não é, de toda vez que nós conhecemos alguma coisa, nós elaboramos conceito, tá? Então, o que é conhecer algo? O que é conhecer alguma coisa? É conceituar essa coisa, é conceituar esse algo, tá? Então, todo conhecimento, ele é a produção e a construção de um conceito, tá? Então, na nossa aula do vídeo número 3, tá? Na nossa aula 3, nós estudamos lá sobre o tema somos contraditórios, tá? Nós vimos que nós somos contraditórios porque muitas vezes nós sentimos, não é, tristeza e alegria ao mesmo tempo, tá? Sentimos felicidades e choramos de felicidade, tá? Nós muitas vezes podemos estar triste e mesmo assim estar sorrindo, tá? Nós podemos estar com raiva e não demonstrar. Então, são muitas emoções, muitos sentimentos ao mesmo tempo, tá? Então, muitas vezes nós aparentamos, não é, ser contraditórios, tá? E aí, nessa mesma aula, nós vimos aí o olhar de filósofo, o filósofo Parmênides. E essa parte do Parmênides, ela é fundamental para que você venha fazer questões de prova, tá, meus filhos? Por quê? Porque o Parmênides é o filósofo que cria o princípio da não contradição, tá? Então, o princípio da contradição é o princípio que você não pode afirmar e negar ao mesmo tempo ao mesmo objeto. Então, a frase marcante dele aí está, para que você possa identificar em questão de prova, não é? O ser é e o não ser não é, tá? Então, o que ele disse é: o ser é e o não ser não é. O ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ele é ou ele não é, tá? Então é importantíssimo, meus filhos, focar nessa reflexão, nesse estudo desse filósofo grego, tá? E aí nós vamos parar nessa parte, tá? Até o capítulo 3. Na próxima nossa videoaula, vamos trabalhar o restante da nossa revisão desse capítulo. Faça a leitura do que você estudou. Se for possível, reassista os vídeos, tá? E nós vamos nos encontrar mais adiante para tirar as dúvidas de vocês nas nossas aulas do MET, ok? Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Shalom!